Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destacando para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta terça-feira, 27 de julho, você confere: luto no rádio de Bento Gonçalves, morre o radialista Alceu Salve Souto. Expo Bento 2022, termina sábado, prazo para empresas de Bento confirmarem presença na feira. Procon de Bento Gonçalves alerta para fraudes envolvendo cartões de crédito. Hospital Tacchini retorna gradativamente a realização das cirurgias eletivas. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. Bento Gonçalves perdeu na segunda-feira uma das figuras mais emblemáticas na história do rádio da capital do vinho. O jornalista e radialista Alceu Salve Souto faleceu aos 85 anos, sendo que a causa da sua morte não foi divulgada. Com mais de 50 anos de dedicação às ondas do rádio, Alceu esteve presente nos principais momentos da história de Bento Gonçalves, cobrindo inúmeros eventos jornalísticos no município. A sua história, porém, ficou marcada por narrar jogos do esportivo, por estar à frente do programa como o Primeira Hora e por alegrar os ouvintes com programas musicais, onde se identificava muito com a obra musical de Roberto Carlos. Desde 2009, Alceu apresentava na radiodifusora o programa Madrugada de Sucessos, da meia-noite às 5 da manhã. Mais recentemente, por ser do grupo de risco, estava afastado da função em virtude da pandemia da Covid-19. Alceu Salve Souto veio para Bento Gonçalves em 1945, aos 9 anos de idade. Foi no hábito de narrar jogos junto aos amigos que surgiu o convite da difusora para levar a sua voz para as transmissões radiofônicas nas partidas do Alve Azul. Alceu deixa como legado ao menos 3 livros: Clube Esportivo de Bento Gonçalves, o Alve Azul da capital brasileira do vinho, Rádio Viva, uma história de 50 anos, e no ano passado, ao lado de Fabiano Mazzotti, assinou o livro Um Século Alve Azul, sobre o centenário do esportivo. No mesmo ano, ele foi homenageado pela Feira do Livro de Bento Gonçalves e ainda em 2015, o radialista recebeu pela Câmara de Vereadores uma portaria de louvor e agradecimento. O frio intenso registrado nos últimos dias e que a previsão traz de volta uma intensidade ainda maior a partir de hoje, reforçou uma prática importante no inverno: doar agasalhos. Mais do que um simples gesto, é uma forma de ajudar quem tem poucas condições de se proteger das baixas temperaturas. Diante disso, a ONG Parceiros Voluntários, aqui de Bento Gonçalves, promove a sua campanha do agasalho, que seguirá até o final do mês de agosto. A ideia é reunir e distribuir peças de inverno, especialmente cobertores, para a comunidade de baixa renda na capital do vinho. Até o momento, a entidade já contabiliza mais de 700 itens arrecadados, entre roupas e calçados, sendo que parte dos donativos já foram repassados à Ação Social São Roque e para algumas famílias carentes que procuraram diretamente a parceiros. Vale destacar que as peças doadas precisam estar em boas condições de conservação e, preferencialmente, ser destinadas para uso de inverno. Os donativos podem ser deixados na sede da ONG, que funciona junto ao SIC de Bento Gonçalves. Mais informações para saber como doar, você pode ligar diretamente para o telefone do SIC, o 2105-1999. Estamos aqui para convidar toda a população de Bento Gonçalves a apoiar a nossa campanha do agasalho. Realizamos ela todos os anos e esse ano também temos a demanda.
Então, nós vamos ajudar as nossas famílias em vulnerabilidade social e também as nossas entidades que recebem esse tipo de doação. Se você tem algum agasalho ou algum cobertor e não usa mais, destine para a nossa ONG e vamos aquecer quem mais sente frio neste inverno. As nossas empresas também podem estar colaborando. Já tivemos a participação da Vinícola Saltão e da Bentec, doando mais de 700 itens. Então, se você for empresa, nos contate e também pessoa física. Todas as doações serão bem-vindas e vamos colaborar então com a nossa comunidade que mais necessita. A nossa campanha ela é realizada agora até o mês de agosto, que são os meses que mais se intensificam o frio. Então, estamos aqui recebendo vocês na Funda Parque, no Parque de Eventos na Fenavinho, junto ao SIC com a nossa caixa coletora. Venha você também participar e ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade social e com muito frio neste inverno. Para maiores informações, nos contate 2105 1999. As empresas de Bento Gonçalves interessadas em expor os seus produtos na Expo Bento 2022 têm prazo até sábado, dia 31, para garantir a sua presença na feira. Cerca de 15% dos espaços ainda não foram preenchidos e, diante disso, a direção da feira pretende priorizar as empresas locais. Depois desse prazo, a comercialização será aberta a expositores de outras regiões do estado. Para os interessados em participar, a diretoria da Expo Bento oferece condições facilitadas de parcelamento. As empresas associadas do SIC, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, que é a entidade promotora da Expo Bento, têm descontos diferenciados na aquisição de espaços. Com programação confirmada para ocorrer entre os dias 9 e 19 de junho do próximo ano no Parque de Eventos aqui de Bento Gonçalves, a 30ª Expo Bento deve reunir cerca de 400 expositores, oferecendo cerca de 30 mil itens e movimentando mais de 40 milhões de reais em negócios. Adiada pela segunda vez consecutiva, devido à pandemia da Covid-19, a Expo Bento terá sua programação ocorrendo de forma paralela junto à 17ª edição da Fenavinho no Parque de Eventos aqui de Bento Gonçalves. Mais informações são obtidas no site da Expo Bento, expobento.com.br, ou pelo telefone do SIC de Bento Gonçalves, o 2105 1999. Asfalto de péssima qualidade e serviço mal feito. Assim, pode-se resumir duas obras que estão para ser entregues em Bento Gonçalves. Os vereadores Agostinho Petroli, Anderson Zanella, José Gava e Rafael Pascoaloto fizeram uma vistoria das obras executadas pela empresa responsável pelo asfaltamento da estrada da linha Burati e da estrada para São Pedro. Ao chegarem no local, perceberam as péssimas condições do que estaria sendo entregue para o município. A situação é considerada inadmissível pelos parlamentares. Estivemos verificando e constatando a precariedade do serviço, do asfaltamento, da obra de canalização, do distanciamento, enfim, inúmeros pontos em que estava registrado no edital. Entretanto, a empresa ela não cumpriu com o serviço a contento. E por que fomos agora? Porque era agora que a empresa, que é a mesma empresa vencedora de ambas as localidades, ela está solicitando que a prefeitura faça o pagamento da obra realizada. E aqui fica o registro que o setor de fiscalização do IPURB não concordou e, portanto, não enviou à Secretaria de Finanças o serviço liquidado, ou seja, não está contento. E por isso, eu, bem como esses vereadores, estamos solicitando à Procuradoria-Geral do município para que não realize o pagamento. É um valor considerável, só aqui na obra do Burati é um valor de mais de 800 mil reais e nós estamos solicitando que não realize o pagamento e que puna a empresa para que isso sirva de lição
para que não venha acontecer novamente. Porque muitas vezes as empresas elas vencem as licitações, os editais, num menor preço, e depois elas mesmas veem que não conseguem cumprir com aquilo lá. Então, nós fomos agora, diante de tantas reclamações, fomos vistoriar entre a tubulação e o asfaltamento, com o pé, pisando com o pé, o asfalto se deteriorava. A camada de asfalto colocada nas duas obras, por exemplo, é irrisória e as obras de acabamento não foram realizadas. Agora, o objetivo dos parlamentares será pedir à Procuradoria-Geral do município o ajuizamento da empresa com as suas devidas responsabilizações pelo péssimo serviço prestado ao município. Eles sugerem que a empresa conclua a obra de forma satisfatória ou que seja realizada uma nova licitação sem ônus para o município, já que não foi efetuado o pagamento de forma integral. O pedido será encaminhado na próxima semana e assinado pelos 4 parlamentares. E agora no Jornal TV Com, a gente faz um breve intervalo, já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
A frente fria intensa começa a agir com mais força sobre o estado a partir desta quarta-feira, após a chuva que prosseguiu hoje em boa parte do Rio Grande do Sul. A instabilidade, porém, esteve concentrada mais nas regiões Oeste, Centro e Sul, onde as temperaturas já começaram a despencar com a dissipação da chuva. A semana começou influenciada pela massa de ar frio mais intensa que alcança o Brasil neste ano. Em muitas cidades, devem ser registradas as mínimas de 2021. A frente fria continua seu avanço. As imagens de satélite desta terça-feira mostram o céu carregado entre Santa Catarina e boa parte do Paraná. Na retaguarda do sistema, tem a massa de ar polar que já está derrubando as temperaturas. A quarta-feira vai ser um dia de muito frio e até com possibilidade de neve entre a Serra Gaúcha e Catarinense, além da região do Planalto de Santa Catarina até o sul do Paraná. E tem previsão para geadas nas outras áreas, já que a temperatura deve ficar bastante baixa no começo do dia. Ainda tem uma pequena possibilidade de chuva apenas no norte do Paraná. A temperatura vai ficar facilmente abaixo de zero entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná e também nas áreas mais próximas ao Uruguai. Em Porto Alegre, deve gear na próxima madrugada, com mínima de 4 graus, e a máxima não vai passar dos 12 graus. Florianópolis, com mínima de 7, máxima de 16 graus, e Curitiba, também com geada, vai fazer 2 graus, e a máxima prevista é de apenas 13 graus. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves a quarta-feira iniciando com predomínio de nuvens e garoa. À tarde e à noite, não está descartada a ocorrência de neve. As temperaturas devem variar entre a mínima de 0 e a máxima chegando aos 10 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Imagine que você é o prefeito de uma cidade. Um certo dia, você recebe a visita de um servidor de carreira. Pediu uma audiência com você e você a concedeu. Esse servidor de carreira está há muito mais tempo no serviço público do que você, que foi eleito e assumiu as funções há muito menos tempo do que ele. Este funcionário de carreira chega para você e diz: olha, prefeito, em tal setor, determinadas pessoas estão fazendo isto, isto e isto. E essas coisas não correspondem à legalidade de certos atos. Estão aqui algumas provas de tais comportamentos. Faça o senhor aquilo que deveria ser feito. Estou apenas cumprindo o meu dever como funcionário público, como prevê inclusive a lei, de, tendo conhecimento de alguma irregularidade, levar à autoridade competente. Se você fosse o prefeito, recebesse esse funcionário, essas informações e as provas disso, o que você faria? Opção 1. Agradeceria ao servidor e tomaria imediatamente as providências de investigar o que estaria acontecendo. Opção 2. Você simplesmente não faria nada e fingiria que não é com você. 3. Você pegaria este funcionário de carreira e dias depois transferiria ele do setor, do departamento em que as irregularidades teriam sido detectadas para colocá-lo bem longe daqueles que estariam promovendo os atos que ele acabou de lhe denunciar? Quais das opções você escolheria?
E dependendo daquela que você escolhesse, isto revelaria o seu caráter, as suas verdadeiras intenções como mandatário da cidade. E o funcionário que assim agiu na melhor das boas intenções, o que é que ele mereceria? Mais ou menos a atenção devida ou a reprimenda indevida? E o que você faria, em última análise, em relação àqueles que são seus servidores escolhidos como funcionários de confiança e que estariam promovendo coisas que não deveriam promover? Você já pensou em ser prefeito? Você já pensou em vigiar o prefeito e seus cargos de confiança? Você já pensou em valorizar e entender por que alguns servidores, muitas vezes, os de carreira, se omitem na revelação de certas coisas que sabem e como sabem que acontecem no dia a dia? Pensem nisso e fiquem com Deus. Praticamente todos os dias estão ocorrendo relatos aqui em Bento Gonçalves de pessoas que caem em golpes envolvendo fraudes com cartões de crédito. Consumidores idosos e cidadãos aposentados têm sido o alvo das ações dos estelionatários. Diante disso, o PROCON da capital do vinho está orientando a população para que fique alerta, uma vez que o órgão tem registrado cada vez mais essas ocorrências, sendo que diversas já foram consumadas. Nos 7 primeiros meses deste ano, foram realizados pelo menos 1.600 atendimentos e pelo menos 20 casos foram fraudes envolvendo cartões de crédito. E hoje nós vamos falar sobre os golpes, as fraudes que estão acontecendo aí na nossa região, com um relato de consumidores aí que acabaram recebendo ligações com a informação de que seus cartões foram clonados e que receberam uma ligação, né, dizendo isso, e que vai passar alguém do banco na casa do cidadão para recolher os cartões com as respectivas senhas. Que é um absurdo, né? Banco nenhum faz isso em domicílio, né? E aí o que acaba acontecendo? Consumidores acabaram cometendo o equívoco de entregar, né, ou na inocência, enfim, na boa-fé extrema, né, entregar esses dados para pessoas que não são de bancos e são sim estelionatários, né? Acabam fazendo empréstimos no nome do consumidor, compras, saques, esvaziando as contas dos consumidores, né? E aí se transforma numa situação bem complicada aí, uma situação criminal, complicando cada vez mais essas situações, né, do consumidor, caindo, refletindo num golpe que é uma prática que vem acontecendo seguidamente devido à nossa pandemia, infelizmente, esse estado de pandemia que nós estamos enfrentando. A gente alerta os consumidores que evitem passar dados para desconhecidos pelo WhatsApp, por Facebook, Instagram, enfim, as redes sociais, para que não façam isso, tá? Tomem todos os cuidados. O banco não liga informando esse tipo de situação. No máximo, a pessoa tem que ir até o banco buscar fazer a correção quando ocorre esse tipo de situação de clonagem de cartões, né? Então a gente pede para que os consumidores tomem todo o cuidado. Hoje, essa semana, já foram 3 relatos aqui desse golpe que vem ocorrendo, né? Então, assim, não repassem os dados por telefone. Procurem saber quem é que está do outro lado e evitem fazer esse tipo de negociação por WhatsApp. Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos diretamente no PROCON de Bento Gonçalves, que atende pelo telefone e WhatsApp 3055-8547. O órgão funciona junto à Prefeitura, sendo que o atendimento se dá de forma presencial com agendamento prévio.
A Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno e do Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva, promove em agosto a Semana da Amamentação e a 7ª edição da Escolha da Madrinha da Amamentação de Bento Gonçalves. Em virtude da pandemia, a escolha da madrinha da amamentação de 2021 será novamente realizada de forma virtual. Para participar, é necessário enviar uma fotografia no momento da amamentação. O período de envio das imagens foi prorrogado até esta quarta-feira, dia 28, sendo que o material deve ser enviado pelo WhatsApp para o telefone do gabinete da primeira-dama 991438662. Além da foto, deve ser enviada a autorização do uso da imagem e os dados pessoais com o nome completo da mãe e do bebê, a data de nascimento da criança, telefone e bairro onde residem. Somente poderão participar mulheres que estejam amamentando e que sejam residentes em Bento Gonçalves. Há pelo menos 3 semanas, o Hospital Tacchini vem operando com diminuição no número de atendimentos junto ao pronto-socorro e, consequentemente, queda na quantidade de pacientes ocupando os leitos de internação e também de UTI. Diante desse cenário, a instituição está retomando gradualmente os procedimentos eletivos. Atualmente, o hospital trabalha com 80% da sua capacidade de atendimento no centro cirúrgico. Caso o cenário da pandemia permaneça nos mesmos patamares, é possível que nos próximos dias a estrutura alcance o potencial máximo, voltando a agendar inclusive procedimentos estéticos como cirurgias plásticas. Desde o surgimento da Covid-19 em março do ano passado, as cirurgias eletivas foram adiadas, o mesmo ocorrendo com alguns exames e tratamentos ambulatoriais nos meses seguintes, quando o hospital entrou em estado de prontidão devido à pandemia. Os procedimentos eletivos foram suspensos também durante os 3 picos da Covid-19, quando o hospital passou a trabalhar acima da capacidade máxima de pacientes críticos, que a estrutura comporta, chegando inclusive a atender com 160% da sua ocupação. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta terça-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 19 pacientes internados com a Covid-19, 2 a mais em relação à segunda-feira. Dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 17 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 15 respiradores, a mesma quantidade em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 41 pacientes seguem internados, 18 a mais na comparação com os dados da segunda-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, confirmou na segunda-feira que o intervalo entre a aplicação da primeira e segunda doses da vacina da Pfizer vai ser reduzido para 21 dias. Hoje, após ser imunizado com a primeira dose, é preciso esperar 3 meses para tomar a segunda aplicação do medicamento contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo secretário a jornalistas, mas não foi informado quando a mudança vai ser colocada em prática. Apesar de dar como certa a redução do intervalo, Cruz afirmou que vai aguardar para saber quantas doses o Brasil receberá da vacina durante o mês de agosto.
A decisão de reduzir o intervalo entre as doses da vacina tem como objetivo conter o avanço da variante indiana do coronavírus, a Delta. Pesquisa do laboratório francês Pasteur indica que a primeira dose da Pfizer tem uma proteção de apenas 10% contra a variante. Por outro lado, com as 2 doses tomadas, a taxa aumenta para 95%. A bula do imunizante já recomenda os 21 dias, mas o governo brasileiro optou por estender o prazo para que o maior número de pessoas receba a primeira dose. Essas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta terça-feira, 27 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!